Senhores, senhoras, mais uma vez agradecemos a presença dos senhores aqui e agradecemos a esta casa pelo convite para participarmos da Semana do Conhecimento e informando, segundo a direção da casa, que quem não participou ontem do nosso primeiro encontro, da abertura do tema, do tópico a respeito do livro Universo Consciente, poderá assistir eventualmente não só o bate-papo de ontem, mas todos os outros a partir daqui para frente, através da internet, porque todos os vídeos serão disponibilizados, bastando acessar a casa e provavelmente no site da casa os vídeos lá estarão. Como dissemos ontem no nosso encontro, foi aberto um tópico para perguntas e respostas e algumas das perguntas ficaram sem respostas por conta do tempo. Selecionamos duas das perguntas aqui, estão para tentar respondê-los agora no início. O senhor é ateu? Não, não sou ateu. Ao contrário. Entretanto, eu não creio em Deus. Não no Deus que as religiões nos oferecem e nos ensinam. Porque para nós esse Deus não pode ter forma humana, características humanas. Enfim, pela sua força e expressão pode ter a forma que lhe bem aprouver. Mas para nós o Deus de todo o poder e de toda a glória não pode ter essa característica humana, como comentamos ontem. Não fomos feitos à forma, imagem e semelhança de Deus. Ao contrário, nós criamos esta imagem e a igreja, as religiões nos oferecem esta imagem. Portanto, nós não criamos. Mesmo porque a palavra crer não é a palavra que define efetivamente um sentimento. Porque crer é questão de momento. Hoje você crê, amanhã pode não crer. Por uma simples questão de afinidade com uma nova verdade, uma nova teoria que venha a surgir. O Deus que acreditamos, se este for o nome, por mais simples que seja, que possamos dar, porque para nós não há definição de tão grande, de tanta grandeza, somos incapazes de determinar qual a forma, qual a origem, qual o tamanho, mas sabemos que existe uma força infinitamente grande, superior, que não nos é sequer permitido adivinhar ou dizer o que é. Então, se me perguntam em que Deus você crê, ou como é o Deus que você crê, eu sou obrigado a dizer, não sei, simplesmente. Porque a nossa pequenez, a nossa infinita incapacidade diante de tanta grandeza nos impede de dizer o que venha a ser. Mas sabemos que existe uma força muito grande. A segunda pergunta é: qual religião o Senhor sugere como melhor? Já que o Senhor fala tanto nos dogmas religiosos. A melhor religião é aquela que oferece a você a satisfação, o amor, o aconchego, a harmonia, e essa religião está dentro de você. A melhor religião é aquela que está em você. Não importa qual seja o nome, qual seja a seita, o que quer que seja que ela propaga, mas é aquela que te oferece conforto. Essa é a verdadeira religião. E para mim, para nós, essa religião é a que pode lhe dar todas as respostas, a que está dentro de você, porque a resposta que você procura só depende de você, só depende da sua condição de percepção da verdade que lhe atende. Se me perguntarem, por exemplo, o senhor segue então alguma religião?
eu sigo uma doutrina, aquela que atende em respostas às minhas dúvidas. Toda vez que tenho dúvidas e procuro alguma resposta, eu vou na doutrina espírita. Essa me atende não apenas em aspectos religiosos e sentimentos, feeling, como também aspectos científicos, porque creio que na doutrina espírita há pesquisas científicas e não crenças. Bom, respondida as perguntas que faltaram no nosso encontro anterior, nós hoje, dando continuidade ao livro Universo Consciente, nós vamos falar um pouco sobre a criação do universo, um dos temas iniciais do livro. Para iniciar, nós vamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Como pode um pequeno planeta como o nosso, a Terra, lá no cantinho da Via Láctea, abrigar tantos milhares de premissas de vida, de energia, sem que sequer saibamos como tudo isso surgiu? E a ciência tem se debruçado neste assunto todo o tempo. Basta olhar canais de TV como Discovery, nas séries, que são muito elucidativas, que falam muito bem a respeito, pesquisas sérias, que nos dão diretrizes para raciocinarmos a respeito. Entretanto, vimos que além destes aspectos, o que mais chama a atenção da ciência não são as milhares de vidas, os milhares de aspectos de energia existentes, mas sim o próprio surgimento do planeta e o surgimento do universo que abriga o planeta. Cientistas têm se debruçado há vários anos, especialmente nos últimos 60, 70 anos, discutindo a respeito. Duas teorias são as mais favoráveis a respeito do tema. Como surgiu o universo? A primeira teoria é a que todos conhecem, é a teoria bíblica, a teoria dos textos bíblicos, que fala que a Terra e todo o universo surgiu em 6 dias, por uma determinação do Criador, Deus. Dizia Deus, naquela época, cerca de 6.000 anos atrás, pelos textos, que nada existia, apenas a escuridão do universo e o vazio imenso. Então, por uma determinação e um desejo do Criador, Deus disse: faça-se o céu e a terra. E, num instante, a terra e o céu foram criados. Entretanto, não haviam estrelas, não havia nada, apenas a escuridão e o planeta. Então Deus, em um segundo desejo, determinou: façam-se as estrelas, os orbes celestes. E então os orbes foram criados para brilhantar as noites do planeta, que ainda não existiam neste momento, porque depois Deus determinou: faça-se a noite e o dia, através do Sol e da Lua. O Sol para iluminar o dia e a Lua para iluminar a noite. E no final desta obra, Deus disse: então faça-se o homem e a mulher. E nós conhecemos a história: Adão, Eva, paraíso e coisas do gênero. Então, a obra terminada, no 7º dia, Deus descansou. Essa é a imagem que os textos religiosos nos dizem sobre a criação do universo. Entretanto, a ciência comprova o contrário. A ciência já nos prova, através inclusive de fósseis com milhares de anos, fósseis de dinossauros com 65 milhões de anos, 70, 200 milhões de anos, se confrontarmos o que a ciência comprova com um texto,
já verificaremos que há uma inconsistência. E uma inconsistência por questões de pensamento lógico. Óbvio que os textos foram criados algumas centenas de anos atrás, milhares, talvez, 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. E o conhecimento do homem naquela época, com a ciência ainda pouco evoluída, impedia que se raciocinasse muito além. Nada era conhecido a não ser o seu ambiente de vida, o seu local de vivência. Portanto, justificável o texto bíblico. Entretanto, a partir de 1533, quando Copérnico, com os seus achados e os seus estudos, já começava a determinar que não era bem essa história que os textos bíblicos falavam, e em seguida Galileu, em 1632, afirmando que a Terra não era o centro do universo, ao contrário, era um dos planetas que rodava, orbitava em torno do Sol. A Igreja, mesmo assim, continuava com os textos bíblicos. E Galileu conseguiu essa façanha, junto com Copérnico, com Kepler, adiante de Galileu, simplesmente com aquela luneta rudimentar, observando os planetas maiores, Saturno, Júpiter, percebeu que estes planetas, Júpiter especialmente, um grande planeta, olhando pela luneta, ele via também as luas de Júpiter orbitando o planeta. Então, em um pensamento, um salto de pensamento lógico, ele raciocinou: peraí, se a Terra é o centro do universo, como pode então um planeta lá em cima ter outros orbes, objetos, rodando em volta deste planeta? Na realidade, tudo deveria estar rodando em volta do planeta Terra. Com esta evolução de pensamento lógico, ele concluiu então que a Terra era não o centro, mas sim um daqueles planetas, como Júpiter, como Saturno, que rodavam em torno do Sol. E por falar em orbitar, rodar em torno do Sol, por que a teoria bíblica, a teoria religiosa sobre a Terra ser o centro do universo surgiu? Porque lá atrás, quando tudo isso foi elaborado, quando foi escrito pelos homens que criaram as religiões, eles viam todos os dias estrelas, Sol, Lua, passando em volta durante o dia e durante a noite, o céu circundando a Terra. Óbvio, analisaram com o seu raciocínio e a sua ciência local e de época, que se tudo passava em volta, a Terra era um ponto fixo, e tudo girava em torno da Terra, porque eles viam passando pelo céu. Não se sabia naquele momento que a Terra girava e que dava a impressão que as coisas que orbitavam em torno da Terra eram, na realidade, ao contrário, exatamente a visão contrária. A sensação era provocada pelo giro da Terra sobre seu eixo. Muito bem. Somente a partir de 1835, com a Igreja, neste caso eu sou obrigado a dizer, a Igreja Católica, a religião que prevalecia então como unânime, determinante, ditadora das leis, e quem a elas fosse contrário, fogueira. Somente em 1835 a religião revogou essas proibições da nova ciência, por reconhecer que o movimento científico já era grande demais e contrariava todos os dizeres, todos os textos que falavam sobre a criação do universo. Esta é a primeira teoria, ainda válida para muitos, embora a ciência já tenha comprovado totalmente ser um texto equivocado.
A segunda teoria passou a ser conhecida em 1922, quando alguns cientistas já mencionavam, teorizavam, que na realidade algo muito maior deve ou deveria ter acontecido há alguns bilhares de anos. E mencionaram algo do tipo Big Bang, uma grande explosão. Entretanto, esse termo Big Bang e essa história, esta teoria, ela só ficou realmente conhecida no mundo através do físico Stephen Hawking, aquele que tem uma paraplegia, muito conhecido pelas imagens dele em uma cadeira de rodas. Ele lançou um best-seller chamado Uma Breve História do Tempo, se eu não me engano, há cerca de 12 anos atrás, não tem 1988, se eu não me engano. E este texto se tornou o texto elementar, final, aceito pela ciência como a explicação definitiva para nós do momento, como sendo a criação, a origem do universo conhecido e, portanto, de todos nós, do planeta Terra e de todas as estrelas. O que diz esse texto? Diz o texto que há cerca de, na época do best-seller, 12 bilhões de anos, hoje a ciência já começa a dizer que o universo tem mais de 12 bilhões de anos, já estende esta afirmação para 16 outros cientistas já afirmando 18 bilhões de anos. Mas o texto dizia que há cerca de 12 bilhões de anos nada existia, apenas a escuridão total do universo. Nenhum corpo, nenhuma estrela, nenhuma energia, nenhum brilho, nem mesmo a luz. Apenas um ponto central no universo, condensando toda a massa e energia possível em um único ponto. De uma forma contrária, seria como imaginar que tudo isso que existe hoje de universo, as bilhões de galáxias, os bilhões de estrelas, sóis, planetas, estivesse toda esta massa e toda essa energia agrupada em um único ponto, no meio do nada absoluto. Estabilizado ali, talvez, por alguns outros bilhões de anos. Eis que, há cerca de 12 bilhões de anos, num evento raríssimo da natureza, considerado praticamente improvável, mas em um evento raríssimo, eis que esse ponto desestabilizou e explodiu, jogando toda aquela massa, toda aquela energia em expansão devido ao tamanho desta explosão, e começou a se expandir pelo universo durante esses 12 bilhões de anos, vindo a formar ao longo de todo esse tempo o que hoje vemos pelo céu. As estrelas, que são sóis como nós. Essas estrelas se agrupando e, ao agruparem-se, formando as galáxias, as bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas. Lembre-se, a nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis. Bilhões de galáxias, bilhões de planetas, obviamente, circundando essas estrelas. E a partir destes planetas, bilhões de premissas de energia se cruzando, se condensando em sequências completas e absolutas para formar a primeira molécula, a primeira célula, a primeira união de células, união celular, e daí chegar a tudo que conhecemos hoje como vida, a biologia, inclusive nós, humanos. Se analisarmos a teoria bíblica e crermos que esta é a teoria definitiva, então não temos que pensar em mais nada. Vamos descartar
todo o restante do nosso raciocínio, porque cremos na teoria bíblica, acreditamos que ela seja verdadeira. Se você crê assim, pare, não pesquise mais nada e fique com a sua verdade, porque ela para você lhe serve. Mas se você tem um raciocínio lógico e crê que ciência e religião devem andar juntos, porque só assim conseguiremos evoluir, então nós temos que deixar um pouco a teoria religiosa de lado e buscar a outra teoria que nos atende, pelo menos em parte, às respostas. A teoria que nos sobra é a teoria do Big Bang. Entretanto, esta também contém incoerências. Algumas delas podemos citar. O que agrupou, que força agrupou toda esta energia e esta massa em um único ponto central? Porque para esta energia existir, esta massa existir, ela tem que ter surgido de algum local, em algum momento. E, portanto, ela deveria ser como o próprio universo que conhecemos hoje e que, de alguma forma, foi espremida até se condensar neste ponto. Que energia foi essa? Muito bem, o que existia antes do ponto central? Por que este ponto central se desestabilizou e explodiu? O que fez, o que criou esta desestabilização? A própria ciência, a própria teoria responde que, como um evento raríssimo da natureza, se explica pela lei das probabilidades. Muito bem, o que é probabilidade? Todos nós ouvimos falar, por exemplo, ouvimos falar de loteria esportiva. A probabilidade de se ganhar na loteria é de 1 em sei lá quantos milhões. Entretanto, quando se fala em probabilidade de todos esses acontecimentos, da criação do universo até a conclusão da vida como conhecemos hoje, os números são infinitamente maiores do que esses que vemos e ouvimos da probabilidade de se ganhar um prêmio de loteria. São tão infinitamente maiores que nós somos incapazes de calcular. Um pesquisador conhecido, Dr. Cressey Morrison, diretor do Instituto, ou melhor, do Museu de História Natural de Nova York, fez um estudo a respeito sobre por que creio em Deus. E esse estudo ele fala das probabilidades. Por que crer em Deus? Através da probabilidade, ele tenta explicar essa crença. E esse estudo nos serve para explicar o que é probabilidade e cruzarmos essas informações com a probabilidade da criação do universo através da teoria do Big Bang. Muito bem, cita o Dr. Cressey o seguinte: se nós pegarmos um saco e neste saco inserirmos 10 moedas de 1 a 10 centavos, imaginando que existam moedas 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, até 10 centavos, colocarmos estas 10 moedas no saco e tentarmos tirar a primeira moeda de 1 centavo, simulando a probabilidade de um evento em cadeia, a probabilidade de acerto desta moeda de 1 centavo é de 1 acerto para 10 erros, porque existem 10 moedas. Se colocarmos esta moeda de volta no saco e tentarmos tirar a segunda moeda de 2 centavos, simulando a probabilidade do segundo evento em cadeia, que tudo para acontecer tem que ter ocorrido por eventos probabilísticos em cadeia. Lembrem-se disso. Essa segunda tentativa será de 1 acerto para 100 tentativas erradas. Se colocarmos a moeda de volta no saco e tentarmos tirar a terceira moeda, a de 3 centavos,
simulando o terceiro evento em cadeia, a probabilidade de acerto deste evento será de 1 para 1000 tentativas erradas. Se assim continuarmos até a 10ª moeda, a moeda de 10 centavos, a probabilidade de acerto do 10º evento em cadeia, portanto, simulando que premissas se casaram em cadeia dentro da lei das probabilidades, a probabilidade de acerto desse 10º evento, apenas 10 eventos, é de 1 para 1 bilhão de tentativas equivocadas, erradas. Portanto, seria necessário errar 1 bilhão de vezes para ter apenas um acerto, pela lei das probabilidades. Muito bem. Quando analisamos a vida como conhecemos hoje neste planeta e vemos que todas as evidências são harmoniosas, são cruzadas, e descobrimos através da própria ciência que para chegarmos até aqui a necessidade de acontecimento de milhares, bilhões de eventos em cadeia foram necessários, desde o surgimento da primeira partícula, que se aliou a uma nova partícula, a partir daí formaram um núcleo que, unidos, formaram uma molécula, moléculas que, se unindo, formaram células, células que se uniram, formaram formas de vida embrionárias, formas de vida embrionárias que se uniram e formaram vidas mais complexas, que se uniram e foram, através dessas bilhões de conexões, foram se unindo e formando tudo que conhecemos, tudo que vemos como vida hoje. Então, algo deve ter acontecido, alguma força, alguém deve ter pensado, porque a lei das probabilidades não é suficiente para explicar o Big Bang e a vida como conhecemos. O Dr. Kress, ele continua nos seus exemplos para evidenciar esse tipo de raciocínio. Ele cita, por exemplo, que a Terra gira, o planeta Terra gira em seu eixo a uma velocidade de 1.600 km por hora. Se essa velocidade eventualmente fosse reduzida para 160 km por hora, um décimo da velocidade atual, a vida no planeta seria impossível. Segundo cálculos científicos, vocês podem pesquisar e comprovar isso, se a velocidade do giro da Terra sobre seu eixo fosse menor a 160 km por hora, as noites e os dias no planeta teriam 120 horas cada. E nessas 120 horas durante o dia, o calor seria tão intensificado que ninguém suportaria. A vida não suportaria existir e, portanto, seria impeditivo, como conhecemos na biologia atual. E durante a noite, às 120 horas de trevas, aconteceria o oposto. O planeta congelaria naquelas 120 horas de trevas. E, portanto, a vida seria impossível. Congelamento extremo durante a noite, calor extremo durante o dia. Não há vida conhecida no planeta que suporte, que tolere esta diferença. Portanto, algo, ou alguém, ou alguma força superior, alguma consciência superior deve ter pensado para que a velocidade do planeta sobre o seu eixo se mantivesse em 1.600 km por hora, para permitir que os dias e noites
tenham 24 horas, 12 horas cada. E assim a vida seja permitida com 12 horas de calor e 12 horas de alívio. Continua o Dr. Cressey sugerindo, por exemplo, hoje a Terra, o planeta Terra, está a 150 milhões de distância do Sol. Diz o Dr. Cressey, e a ciência também comprova, que se eventualmente esses 150 milhões fossem, digamos, 100 milhões de quilômetros no lugar dos 150, a vida também seria impossível, porque toda a água do planeta evaporaria e impediria o surgimento da vida nos termos da biologia atual. A nossa Constituição e a Constituição da biologia na Terra é a base da água. Não existindo água, que evaporaria se o planeta estivesse a 100 milhões de quilômetros, a vida seria impossível. Mas se no lugar dos 100 milhões e dos 150 milhões atuais, ao contrário, fosse 200 milhões de quilômetros de distância do Sol, a vida também seria impraticável, nos termos da biologia conhecida. Vejam, por exemplo, o planeta Marte está a 200 milhões, 192 milhões de quilômetros da Terra, arredondando 200 milhões de quilômetros. A vida no planeta, comprova a ciência, nos termos que conhecemos, não existe. A água e a atmosfera não são passíveis de existir de forma líquida e com uma atmosfera suficiente para que a vida pudesse existir. Portanto, sugere o Dr. Cressey Morrison que alguém ou alguma força, uma consciência superior deve ter pensado para permitir ou determinar que o planeta esteja a 150 milhões de quilômetros da Terra. Continuando, o Dr. Cressey sugere que a Lua, que está a 400 mil quilômetros de distância da Terra e que é a responsável por parte do clima no planeta, pois o girar da Lua, o orbitar da Lua em torno do planeta, carrega com ela, através das suas forças gravitacionais, carrega os oceanos e forma as marés dos oceanos, que formam as correntes marítimas, que são as formadoras do clima no planeta. Portanto, se no lugar dos 400 mil quilômetros de distância, a Lua estivesse a, digamos, 300 mil quilômetros de distância, a vida no planeta também seria impossível, porque pelo menos 3 vezes por dia as marés dos oceanos cobririam, passariam, lavariam todos os continentes da Terra, impedindo que a vida pudesse existir. E se por acaso fosse o contrário, no lugar dos 400 mil quilômetros, estivesse a 500 mil quilômetros, a vida também seria impossível, porque não haveria gravidade suficiente, energia suficiente na união dos orbes planeta Terra e Lua para conduzir as marés, conduzir as correntes marítimas e, portanto, não haveria calor suficiente na Terra para que a vida pudesse existir da forma e nos conceitos biológicos como conhecemos hoje. Portanto, a lei das probabilidades, associado ao fato de que números tão redondos, tão precisos e harmoniosos, a lei das probabilidades não pode justificar tantos casamentos de premissas para que tudo pudesse existir conforme existe, conforme vemos e a ciência percebe. Logo, algo, alguém, alguma consciência superior
deve estar manipulando todas essas coisas ao longo de todos esses bilhões de anos para que possamos existir e nos conduzir sobre a face da Terra. É óbvio, essa é uma verdade. Fiquem na dúvida. Pode ser uma verdade a teoria bíblica, que a ciência diz que não. A teoria do Big Bang, que é aceita pela ciência, nós verificamos que a probabilidade a torna improvável. Basta vermos os infinitos casamentos de premissas, seriam necessários trilhões de casamentos, números inimagináveis, e não estamos falando do casamento de apenas um tipo de vida ou de existência, mas de milhares de tipos de vidas e existências. Números que, se compararmos com o exemplo que falamos sobre a possibilidade de se ganhar na loteria, que já é um número expressivo, veremos então que essa mente deve ter pensado. Essa consciência deve ter números muito precisos, conhecidos e já estabilizados para que tudo possa existir conforme conhecemos. Deem a ela o nome que quiser. Pode ser Deus, pode ser consciência universal, seja o que for, mas algo além do que nos é contado deve existir. E é sobre esses aspectos, com o raciocínio lógico do deve existir, é que estaremos conduzindo todos os tópicos em continuidade a este. No próximo encontro, amanhã, no mesmo horário, continuaremos a debater o assunto e cada vez mais entrar no aspecto da ciência, da religiosidade, tentando mostrar que não apenas os conceitos que hoje são conhecidos devem ser considerados como válidos. Existe algo mais. E atrás deste algo mais que nos conduziremos a partir de então. O livro Universo Consciente, ele fala exatamente sobre isso. É a tentativa de mostrar com estes raciocínios e com estas perguntas que nós temos o dever de deixar para trás aquilo que sabemos, no fundo, que é contraditório e buscar novas verdades. Que verdades são essas? Essa que acabamos de conferir? Não. Existe muito mais. O caminho pode ser esse. Mas como analisamos as duas grandes verdades que nos conduzem ao tema da criação do universo e vimos que as duas têm incoerências, devemos continuar nos perguntando qual o caminho. Sabemos que a probabilidade ou a lei das probabilidades não pode explicar todos esses eventos. Amanhã continuaremos no mesmo horário, esperando os senhores aqui, e a partir de agora está aberto a perguntas. Muito obrigado, agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Perguntas, por favor. Por favor, deem